Olá, você que acompanha o Power Mix aqui pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas nossas redes, até pelo WhatsApp, onde quer que você esteja vendo. Na entrevista de hoje eu vou receber de novo a doutora Thaís Caroline para a gente falar de vários assuntos relacionados à saúde e à estética íntima, principalmente da mulher, mas também tem procedimentos para homem. O que eu quero pontuar nessa entrevista é que ela será editada para que você possa acompanhar os tópicos com mais facilidade. Portanto, não será uma entrevista na íntegra, como sempre foi, e a cada fim de tema você vai ver aí na tela o nome do próximo tema para você se inteirar e até procurar ali na faixa do vídeo para não ficar difícil. Tá? Primeiro, Thaís, quero saber de você sobre o HPV. Os meninos, por exemplo, eu me lembro, eu tenho filhos dessa idade, tomam a vacina para HPV, mas ela também acomete as mulheres. O que é o HPV e quais os sintomas? Olha, nós sabemos que o HPV é o principal fator de risco para câncer de útero, né? Então ele tem que ser rastreado, né? Mas agora, terminando outubro, eu resolvi falar agora do HPV na questão de verruga genital, né? Por quê? O homem, ele tem maior dificuldade em apresentar qualquer sintoma de doença sexualmente transmissível. Então o homem com uma herpes, o homem com HPV em si, é mais difícil de visualizar. Qual que é a forma de transmissão, se falando de sexual, né? É o contato direto, né? Então, mesmo que você use camisinha, você tem o paciente pode ter na região da virilha, na região perianal, pode ter essas verrugas genitais que no contato de fricção com a pele na hora da relação sexual pode ser transmitida. O que é a questão? A pessoa pode ter o HPV e passar até 20 anos para manifestar as verrugas ou outros sintomas, entendeu? E esse procedimento que você faz com o laser de CO2, ele combate o HPV? Na verdade, as verrugas genitais a gente consegue tratar de uma forma muito eficaz com laser, tá? Aí vindo agora, eu até falo, ainda bem que os homens estão se cuidando mais, estão se olhando mais, cada vez mais buscando se tratar. Então, o laser ele consegue tratar pontual, por quê? Como as verrugas elas se espalham, você tirar no bisturi é quase inviável, não tem como, né? Então, a gente tirando no laser, você consegue vaporizar ali as lesões de uma forma mais pontual, sem aumentar a chance de risco que ela prolifere no local. Tanto homem quanto mulher, né, gente? Bom, vamos falar também de atrofia vaginal. Atrofia, pelo que eu sei do dicionário, é tudo aquilo que se encolhe, que se enrusga na linguagem popular. Existe isso na parte íntima da mulher e como tratar? Olha, estudos revelam que até 50% das mulheres menopausadas, de 40 anos mais, né, vão ter sintomas relacionados à parte íntima. Então vão ter secura vaginal, vai ter tudo ligado à atrofia, né, secura vaginal, diminuição da elasticidade local, né, pela diminuição do colágeno. A gente sabe que o estrogênio está totalmente ligado à parte de elasticidade, à parte de tonicidade, né, da parte íntima, né? A debilidade muscular, então tá ligada também com a perda progressiva ou brusca do estrogênio, tanto ligado à menopausa quanto a lúpus, por exemplo, né, a paciente pós-câncer de mama, que tem que ser inibido por forma de medicação, né, o estrogênio, ela vai ter sintomas. Qual que é a questão? Imagina 50% das mulheres, então não é incomum. E qual que é a questão? A paciente acha que é normal e que ela tem que ter esse sofrimento. Em alguns casos, como na parte que você tem que inibir medicamentoso, você não pode fazer reposição. Imagina, além de tudo, ela ainda não pode repor. E aí o laser também entra nesse tratamento da atrofia? Em 2017, fizeram um estudo muito grande, randomizado, que colocaram gineco, obstetra e urologistas juntos e oncologistas juntos para avaliar e fazer um estudo com vários pacientes para dizer qual o resultado no laser. Porque o laser é muito recente no Brasil, o laser de CO2 intravaginal, né? Então, vamos supor, em 10 anos houve essa progressão. Então, para você ter ideia, em 2017 foi o estudo maior realizado. E nisso eles descobriram que realmente é eficaz. Por quê? Porque ele produz colágeno, ele melhora a parte de circulação, então ele produz neocolagênese, ele vai produzir um fortalecimento ali na parte pélvica e vai produzir uma melhora ali da pele local para que melhore a questão das fissuras, a questão da secura vaginal e com isso a pessoa possa ter relação de uma forma mais agradável, sem sentir dor nem sangrar, porque é muito comum sangrar, né?
Agora eu vou te fazer uma pergunta assim, meio que óbvia, mas que carece de resposta. Tanto a fissura quanto a atrofia, o corpo por si só não volta ao estado normal? Não. A tendência é que com o tempo da idade, com a queda do estrogênio cada vez mais, a pessoa tenha tanto sintomas urinários, que chega a 30%, 40% também, nas pacientes após 40, 50 anos vão ter algum sintoma de queixa urinária, né, alguma queixa. Eles não têm tendência de melhorar sozinho. Então volta, a gente tem que fazer fisioterapia pélvica, nós temos que tratar, mas o laser é uma forma não invasiva de estar melhorando essa parte da região íntima. Você também tem sido muito procurado e está virando já autoridade no assunto aqui na cidade com relação aos pequenos procedimentos. E isso precisa ficar claro para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. O que são os pequenos procedimentos, como eles são feitos? Olha, os pequenos procedimentos em gerais, que seria o quê? Cisto sebáceo, retirada de cisto sebáceo, reconstrução do lóbulo da orelha, que eu falei para você, que está sendo bem procurado. Por quê? Porque a gente tem que ter um olhar mais delicado, né? A gente tem que fazer uma coisa agradável aos olhos, né? Retirada de verrugas, né? Lógico, se é uma coisa mais suspeita, a gente encaminha para o dermato, eu peço que busque o seu dermato de preferência. Mas os pequenos procedimentos a gente consegue fazer de uma forma também pouquíssimo invasiva no consultório, onde a gente aplica uma anestesia local, com uma agulhinha de insulina muito pequena, e a gente consegue fazer bem, assim, de uma forma muito precisa, procedimentos em locais onde nós teríamos medo de realizar com bisturi. Então, na região aqui do olho, a gente consegue retirar verruga, né? Perto da boca, perto do nariz. Por quê? Não tem ponto na maioria dos casos e não tem sangramento, é mínimo, porque o laser ele já cauteriza no momento, né? Diferente de uma retirada de cisto sebáceo, por exemplo, que a gente vai fazer incisão, como no bisturi, mas nós vamos retirar essa cápsula, né, que embarca ali, que tem o cisto sebáceo, e vamos cauterizar ela, e aí sim, 1 ou 2 ou 3 pontinhos a depender do tamanho. Recuperação, precisa de anestesia, precisa de internação, precisa tomar antibiótico depois? Na maioria dos procedimentos, como é um procedimento limpo que a gente fala, não estando infeccionado o local, diferente de uma glândula de Bartholin, né, que é quando está às vezes infeccionado, a gente tem que entrar com antibiótico junto, não precisa entrar com antibiótico e a gente consegue tratar e acompanhar bem a dor mínima, tá? E a gente consegue acompanhar bem com dipirona, um anti-inflamatório, é bem tranquilo. No consultório. Eu também fico assim me perguntando, porque o seu público, acho que mais de 70% é de mulheres, e a exemplo do que acontece com os homens na urologia, a gente precisa de um ambiente, né? Da confiança, do médico. Como é esse ambiente para você receber essas pacientes? Porque também, se eu for médico uma vez, ver o médico sisudo, o médico que tá nem aí comigo, eu já não volto mais. Como você lida com esses pacientes? Olha, quem me conhece assim em consulta ou fora dela sabe que eu sou muito certa, muito correta e sou bem extrovertida. Então eu tento acolher a minha paciente de uma forma que ela tenha liberdade para me contar. Não é incomum a paciente falar que já passou por vários profissionais e que nunca tinha conseguido falar sobre aquilo ali. Não é incomum, ontem, por exemplo, consultei uma paciente que foi para clareamento íntimo, que estou fazendo bastante. Ela foi para realizar o procedimento, a avaliação para um clareamento íntimo. Ao avaliá-la, ela tem lúpus eritematoso, então ela tem também queda de estrogênio, não pode repor. E eu vi que ela tem debilidade ali, que é muito sensível, e ela me comentou que ela sangra bastante na hora da relação, que ela tem desconforto, principalmente no início, né? Que tem essa falta de lubrificação. Resumindo, ela fechou já o pacote de secura vaginal, para a flacidez da vulva e já fechou o clareamento. Como funciona ao fazer uma consulta e diagnosticar um problema? Por exemplo, a pessoa tem uma verruga, né, grande, pescoço, virilha e tal. Ali diagnosticado na consulta já vai para a mesa para o procedimento ou é no segundo momento o cara tem que pagar dobrado, por exemplo? Olha, é assim, no geral, as verrugas benignas, ela tem uma aparência comum, né? Ela é regular, de uma cor só na maioria dos casos, né? Eu costumo dizer que tudo que é ruim é estranho. Quando você olha alguma coisa e fala, tá estranho,
tem que ser investigado, tem que ser biopsiado. Quando é uma verruga simples, paciente jovem, que não tem diabetes, não tem dificuldade de cicatrização, é um procedimento muito tranquilo, costuma cicatrizar muito, muito tranquilo. Vamos falar um pouco da ninfoplastia, porque está virando o carro-chefe. Depois que você chegou aqui, você estava me contando que cresceu absurdamente o número de mulheres que quebraram a barreira, primeiro, do receio, da vergonha, e que agora estão com as suas vidas transformadas, né? Olha, eu acho que o mais legal que me fez escolher, eu já te contei isso um dia, é a paciente terminar de operar e sair chorando. Comovida porque ela esperou por isso a vida inteira. Não é incomum, tá? Porque eu fiz uma cirurgia essa semana de uma paciente de 16 anos de idade, tá? Doutora, pode operar de menor? Paciente menor? Não é comum, tá? Mas em caso em que incapacita a paciente de realizar algumas coisas cotidianas, a gente tem uma termo, né? Como uma cirurgia de apendicite. Tipo assim, a mãe autoriza, né, o responsável autoriza, a paciente é orientada e a partir dos 16 anos, no geral, a gente realiza sim esse procedimento. Por quê? É muito incômodo. Só assim, vendo, que geralmente eu mostro na consulta, o antes e depois para o paciente ter noção do que a gente opera, do que a gente faz. E eu sempre pergunto, você acha que isso daqui é estético? Porque para mim estético é o que não te incomoda, ou pelo menos só na aparência. O estético não deve doer, concorda comigo? Verdade. Se eu sinto dor, não é estético, Perfeito, concorda? perfeito. Então a gente operou, ela está muito feliz, está cicatrizadinha e bem legal, fiquei muito feliz também. Hoje você está atendendo ali na Clínica Plena. Esses procedimentos, como por exemplo a ninfoplastia, podem ser feitos ali ou você tem que encaminhar para o hospital? Olha, nós fazemos procedimento no consultório, né? Devidamente monitorizada, paciente, com uma enfermeira, então a gente tem uma equipe, né? Para dar todo o suporte. É uma cirurgia minimamente invasiva, então o sangramento é mínimo mesmo. Questão rápido. de usar 2 ou 3 gases, sabe? Tipo assim, coisa mínima. E é rápido? É a média de 1h30, mais ou menos, tudo, tá? Tudo. Por quê? Não é nem pela complexidade, assim, pela gravidade. É pelo detalhe, a gente tem que ser bem minimalista. É uma harmonização. Como você faz a harmonização facial, nós fazemos a harmonização da região íntima. Geralmente, dificilmente a gente faz a ninfoplastia só no pequeno lábio, tá? Por quê? A paciente não adianta fazer o pequeno lábio, retirar o pequeno lábio da vagina, e em cima ela tem o capuz grande, você tá entendendo? Às vezes o pequeno lábio vai até embaixo, então a gente tem que uniformizar. Quando um teste que a gente faz que é bem legal, a gente coloca a paciente em pé e tira uma foto dela em pé para ver quanto que extravasa ali da borda dos grandes lábios. Por quê? O comum, né? Porque eu falo que não existe vagina perfeita, mas o comum é que os grandes lábios abracem os pequenos lábios. Então que não fique avantajado ao ponto de machucar na calcinha, machucar para caminhar. Tem gente que sangra de caminhar, porque fica tendo fricção. Tem gente que sangra na relação, tá? Tem gente que não consegue se higienizar, então é bem comum. E também precisa deixar claro que o procedimento, embora ele seja muito efetivo, eu e o Jeffer, por exemplo, nós tínhamos verrugas terríveis que foram tiradas sem dor, em minutos ali, não resolve numa sessão só, né? Num protocolo só. A retirada de verrugas, sim, tá? Quando você faz voltado para a parte de clareamento, são pelo menos 3 no geral, tá? Que a gente faz clareamento axilar e na região íntima, ou onde necessário, né? Para face, que nós estamos tratando bastante também de cicatriz, principalmente de acne e tudo, pelo menos, eu costumo falar de 2 ou 3 sessões, mas é avaliado de acordo com a extensão, a profundidade das lesões, o que é. Então, a maioria dos procedimentos relacionados a laser de CO2 é um protocolo que a gente fecha. A maioria das pessoas nesse mundo corrido hoje não tem tempo de ir num horário comercial e ir lá, vamos tirar uma verruga, vamos fazer uma ninfoplastia na hora do almoço, né? Se eu precisar de uma flexibilidade, Thaís, você me atende no sábado, Thaís, fora do horário, como é que faz? Acho que é isso que chama a atenção no meu trabalho, né? No geral, eu sou bem flexível. Eu entendo que em Mutum, dificilmente a pessoa tem uns trabalhos só. Então, a maioria trabalha em 2 serviços, sai às 7, 8 da noite. Então, assim, eu tento adaptar o meu horário para o meu paciente. A maioria dos meus procedimentos são realizados fora do horário comercial. Até para que a paciente tenha uma melhor recuperação. Pensou, eu não tenho como eu fazer uma ninfoplastia para a paciente voltar para o trabalho. Então, eu peço pelo menos 2, 3 dias de repouso.
E aí, após ela segue, dependendo do trabalho dela, segue o trabalho cotidiano com toda a cautela e eu sempre reavalio a cada 5 dias, a cada 7 dias, até ter a liberação, tanto para ter relação sexual, né, que é o que mais pergunta, quantos dias tem que ficar sem relação sexual. Então a relação sexual, meninas, só pode acontecer após a cicatrização total local, porque senão é óbvio, você vai aumentar a fricção e você pode aumentar ali, atrasar mais a sua cicatrização. Muito bem. Hoje, se eu precisar falar com a Thaís, marcar uma consulta, uma avaliação, eu ligo direto na Plena ou existe um outro número específico? 65 999 45 6351. 9945-6351. Lembra sempre que tem o primeiro 9, né? Pra gente não ficar com muito dígito. Então, 99945-6351. Nesse WhatsApp, você já marca a sua consulta, sua avaliação e o seu procedimento. É isso mesmo? Vamos focar aí, eu prezo muito o acolhimento da minha paciente. Então, no pós-cirúrgico, eu tenho medo de fazer a cirurgia e depois precisar da doutora e ela não conseguir me acolher. Eu estou, após o procedimento, qualquer procedimento, eu fico 24 horas disponível no celular para eventual dúvida ou queixa, ou para que a paciente se sinta acolhida de verdade. E eu posso atestar isso porque eu sou amigo de pelo menos uns 8, 10 médicos aqui na cidade. Se tivesse um prêmio do médico que responde mais rápido, a Thaís ganhava, viu? É ligeiro para responder. Quero agradecer a você, sucesso, um abraço pro pessoal da Clínica Plena. Volte sempre aqui. Obrigada, Mauro. É um prazer sempre estar aqui com vocês. A gente volta na próxima. Grande abraço.